Bem, eu vou contar um pouco aqui do resultado dessa pesquisa, que chama Panorama UX, que já é meio figurinha repetida no evento. Ano passado, a Ana, minha sócia, apresentou, e ano retrasado, eu apresentei a primeira edição. Voltando. Que é uma pesquisa que eu resolvi fazer há 3 anos, por uma necessidade de... Eu não tinha informações sobre o que estava acontecendo no mercado, eu não sabia para quem eu queria... com quem eu queria trabalhar, para quem eu queria vender projetos, ou quem eu deveria contratar. E aí, eu falei, nossa, mas busquei informações na internet, não encontrei muita coisa, e tive a ideia de montar essa primeira pesquisa. E é interessante que eu queria entender quem são as pessoas que trabalham no mercado, eu queria pensar um pouco sobre o que eu faço, o que eu gostaria de fazer na minha carreira. Eu também queria aprender algumas coisas, tanto de ordem mais prática e técnica, quanto sobre a gente, esse autoconhecimento. E aí foi legal que a pesquisa conseguiu crescer bastante. No primeiro ano foram 233 respostas, no segundo 472, e esse ano a gente teve 711 respostas. E uma coisa legal e curiosa é que dessas 700 pessoas que responderam, só 10 não estavam trabalhando ou não estavam procurando emprego, quer dizer, 1%. O que mostra que a área está bem movimentada e bem quente, como a gente pode ver por vários anúncios de vaga. Estou contratando. E aí eu quero agradecer pela divulgação o Tester, a Mergo e também a UX Conf, que, graças a vários parceiros, a gente consegue ter um alcance maior. E quanto mais gente responder, mais interessantes são os resultados e mais relevantes para a gente. Também preciso agradecer a minha equipe da Saiba Mais. Faltou o Oliver, então ele entrou aqui depois na foto. Ó. Que no início o envolvimento foi menor do resto da equipe, mas esse ano todo mundo super se engajou, fez o site, colocou o site no ar em uma semana e ajudou bastante na divulgação. Inclusive, a Saiba Mais, que foi a empresa que eu, junto com a Ana, fundamos há 8 anos, acabou de mudar de casa. A gente foi comprado por uma agência focada em dados, e isso também é parte de um pouco do que eu falo bastante sobre a necessidade de a gente se aproximar de métricas, se aproximar de negócio. Eu acho que esse estudo me ajudou a tomar essa decisão e levar a Saiba Mais para esse novo contexto. Agora chega de jabás e vamos falar um pouco sobre os resultados efetivamente. Então, primeiro falando um pouco mais sobre dados bem de perfil, desde a primeira edição a gente vê essa divisão mais ou menos entre 60% de homens e 40% de mulheres, uma abrangência geográfica bem focada em São Paulo. A gente tem respostas no restante do Brasil, em outros estados, mas 57% das respostas são em São Paulo, e olha que tem um esforço de divulgar em outros lugares. Mas eu acho que isso reflete mesmo a realidade. Esse ano foi interessante que Santa Catarina, pela primeira vez, passou o Rio de Janeiro. 11% das respostas vieram de Santa Catarina. Por outro lado, o interior de São Paulo ainda tem mais gente trabalhando do que qualquer outro estado. O interior de São Paulo é maior do que qualquer outro estado na amostra. E tem uma grande parte ali sem nenhuma resposta no meio do Brasil. Sobre as idades, a área em si é bastante jovem. A grande maioria das pessoas tem até 34 anos. Eu fico me perguntando se é porque a gente ainda não teve tempo de envelhecer, ou porque quem vai ficando mais velho e mais sênior vai mudando de área e vai tentando buscar outros tipos de desafios. Uma outra coisa que é interessante é que a área está atraindo muito talento novo, tem muita gente entrando. Essa coisa de você ver que quase não tem ninguém desempregado mostra isso. 44% das pessoas que responderam à pesquisa trabalham na área há menos de 3 anos. E isso também está tudo relacionado com o fato de que a gente tem uma pouca integração entre o mercado e a academia. A grande maioria das pessoas tem superior completo ou faz alguma pós-graduação, mas cursos superiores de mestrado e doutorado são muito pouco representativos na amostra. E esse daqui é um dos slides que todo mundo tira foto, que todo mundo gosta de compartilhar, que acontece um efeito muito curioso com as pessoas da nossa área, que a gente não sabe, a figura do UX Designer Júnior não existe. É um ser mitológico que a gente não encontra em nenhum lugar, porque todo mundo já nasce sênior.
uma distribuição como essa, você espera ver mais gente júnior do que sênior e acontece o contrário na nossa área. Eu fui um pouco além e fui tentar ver, então tá bom, quanto tempo de experiência essas pessoas têm? Como que é esse cruzamento? E, bem, tem uma tendência clara de quanto mais tempo eu trabalho na área, mais sênior eu vou ficando na minha carreira. Mas a gente identificou um paradoxo aqui interessante do UX designer sênior com menos de 3 anos de experiência, que é bastante representativo na amostra. E eu acho que quem está trabalhando no mercado encontra isso com alguma frequência. Quem está tentando contratar, quem está procurando gente para a equipe, vê muita gente que se diz ter uma experiência e pede, tem uma postura que não condiz com a entrega. E isso é muito delicado para a gente como mercado, porque daí a gente cria uma bolha e não consegue entregar. E para todo mundo é bom que a gente entregue e mostre o valor do trabalho que a gente faz e do tipo de olhar e pensamento que a gente tem. Outra parte que desperta bastante curiosidade é a questão de salários. E aí, quanto que ganha um UXer no Brasil? Uma coisa que eu acho bem positiva é que a maioria das pessoas que responderam à pesquisa são contratadas no regime CLT. A informalidade, eu imagino que de 10 anos para cá tenha caído bastante. E ela é muito maior em startups, depois cresce em agências e é muito pequena em empresas, o que faz bastante sentido. Em corporações maiores que estão começando a investir e ter times, a chance de você ser PJ é muito menor do que numa startup. E aqui o slide dos salários, que a gente tira e mostra para o chefe. A gente vê que tem um pico de salários entre 4 e 7 mil reais. E o que eu achei interessante foi que, do ano passado para cá, isso não mudou muito. Com a economia do jeito que está, faz sentido que os salários não cresceram. Então, por mais que esteja todo mundo contratando, as pessoas estão procurando gente, os salários ainda não estão aumentando. Então, a amostra aumentou e os salários continuaram mais ou menos os mesmos. Uma outra pergunta que eu faço para esses dados é olhar a diferença entre salários de homens e mulheres. É bastante positivo ver que é bem parecida uma curva da outra, mas é lógico que o desvio é para mulheres ganharem um pouco menos do que homens. Mas a gente até que está conseguindo equilibrar bem nessa área, tem salários equivalentes. E uma outra coisa que para as pessoas do resto do Brasil que não moram em São Paulo nem no Rio, que tem custo de vida alto, não ficarem tão desesperadas, é que a distribuição dos salários varia muito de acordo com o estado em que você está. Então, em São Paulo e no Rio, os salários são maiores do que em outros estados com amostras representativas. O que, claro, reflete custo de vida e outras coisas que estão aí. E, entrando mais no dia a dia, no que é o trabalho que a gente faz, a gente sempre pergunta sobre metodologia e formas de trabalho. Eu acho interessante essa pergunta de como é que é a forma de trabalho no dia a dia, que responder que você trabalha em cascata virou uma coisa totalmente feia. Você não pode dizer isso. Então, as pessoas respondem que depende do projeto. Mas aí você vai para o mundo real, você conversa com as pessoas, você vê que não é bem assim. Por outro lado, quase metade das pessoas disseram que trabalham com metodologias ágeis. E aí começou a aparecer um outro fenômeno nas respostas que eu achei super interessante, que é uma crítica a isso também. Então, 2 pessoas, o que é quase nada nesse universo, mas em resposta aberta, falaram que trabalham com Go Horse, que se vocês não... Quem não conhece pode pesquisar, mas a ideia aqui é que realmente, talvez, a falta de planejamento e o só fazer também chega uma hora que a gente precisa equilibrar esses 2 pontos de vista. E os tipos de projeto em que o pessoal que se diz UX trabalha são muito aquilo que a gente espera. 97% das pessoas que responderam trabalham de alguma forma com o que a gente chama de UX clássico, seja desktop, mobile, aplicativos ou sistemas. Então, a gente está se expandindo, a área de atuação do que é um trabalho do UX designer está maior do que já foi um dia, mas o principal continua sendo o foco nessas interfaces digitais. E tem outras coisas que apareceram também, como IoT, realidade aumentada, design de URA, interfaces de carros e de eletrodomésticos. E é bacana ver essa expansão de projetos.
Aqui é uma pergunta sobre as metodologias que a pessoa usa no dia a dia. Das 2 primeiras edições, o meu viés, eu nem perguntei sobre prototipação, porque eu quase que tinha isso como dado, que todo mundo prototipa. E isso está representado aqui, afinal de contas, 91% das pessoas prototipam no dia a dia. Entre as outras metodologias usadas, como sempre, benchmark é a primeira, o que faz bastante sentido, dado que fazer benchmark, basta você olhar para o lado. E aqui é a outra parte que eu acho que é super importante e super relevante da pesquisa, que é a questão sobre como você mede o sucesso do seu trabalho. E esse ano, 56%, mais da metade das pessoas, disseram que não medem de forma nenhuma o sucesso de um projeto em UX, o que é um número um pouco assustador. Porém, em comparação com o ano passado, esse número está incrível. Ano passado, 71% das pessoas não tinham nenhum olhar para algum tipo de métrica de sucesso, e agora 56%, já diminuiu bastante. É legal ver esse caminho e que as pessoas estão se preocupando mais em ter essas informações para conseguir valorizar o que a gente faz e mostrar o que dá algum resultado fazer o que a gente faz, senão também para quê, né? Uma outra pergunta que tem nessa pesquisa é a questão de qual que você considera que é o impacto do seu trabalho, do trabalho da área de UX, na empresa em que você trabalha. Isso aqui, lógico que é bastante subjetivo, essa definição do que é o impacto, mas a ideia é separar entre equipes que fazem o que alguém manda e produzem um monte de wireframe e equipes que ajudam a definir o que vai ser construído por uma empresa. E aqui eu achei uma quebra interessante. O que essas empresas têm em comum, né? O que a gente pode olhar? Que é onde você trabalha tem um grande impacto no quanto você considera importante e relevante para a empresa em que você está o seu trabalho. Então, assim como você tem mais chance de ser CLT se você estiver numa empresa, você tem mais chance de considerar o impacto do seu trabalho alto se você está numa startup, que é uma empresa menor, com processos menos definidos e que uma pessoa só acaba conseguindo ver mais o resultado daquilo que fez e não fica só apertando um parafuso no meio de um oceano sem saber qual que é a relevância daquilo na ponta. Uma outra coisa que é interessante é a diferença do uso das metodologias entre quem considera o impacto do seu trabalho alto e quem considera o impacto do seu trabalho baixo. A gente vê que entrevista em profundidade, jornada do consumidor, teste de usabilidade, design sprint são coisas que aparecem muito mais em quem vê o resultado do seu trabalho sendo aplicado do que em quem está desconectado com isso, o que mostra que deve servir para alguma coisa esse bando de metodologia que a gente gosta, fala sempre. E aí, assim, a parte final são perguntas mais abertas, que tabular 711 respostas abertas foi duro, mas eu li. E que são coisas sobre o que você acha, quais são os principais orgulhos que as pessoas têm de trabalhar com UX, os principais desafios que elas encontram na carreira. Teve esse, não fui eu, mas estou aqui. E aqui é uma nuvem de respostas sobre o que as pessoas se orgulham. E o que eu acho que é interessante dessa parte é que tem essas coisas, a pessoa está no centro. As pessoas falam muito de conseguir colocar um projeto no ar e ver que esse projeto está se relacionando, está causando uma diferença na vida de alguém, está mudando, causando um efeito positivo para alguém. Falam muito da comunidade de UX, a gente vê um evento como esse, as pessoas gostam de se encontrar, elas se inscrevem, elas trocam ideias, elas se ajudam. Sai muito a questão tanto de aprender, que é uma profissão que faz com que você se coloque na posição do outro e aprenda muito com frequência, e ensinar. As pessoas gostam muito também de ensinar, de ver equipes que já foram formadas, pessoas que trabalharam com elas anos atrás e, de repente, estão super bem em outro lugar. E tem alguns posts muito de puro amor, que as pessoas são muito apaixonadas pelos que elas fazem, pelos processos e pelos métodos. Como esse. Uma pessoa que tem uma visão romântica, mas que ela vê como o trabalho que ela faz constrói um mundo melhor. Indo para o lado mais... E aí, quais são os meus problemas? Quais são os desafios? As pessoas também estão no centro, mas aqui eu vejo mais uma frequência de uma questão de comunicação e uma questão de se vender e de se colocar no mundo. Então, a gente vê coisas como liderança, cultura e reconhecimento.
Meu chefe não entende o que eu faço. É muito difícil vender para as pessoas. Outras áreas não valorizam. Não sou colocado no processo da maneira que eu deveria estar. Muito como o outro não me entende, o outro não sabe qual que é o meu papel e como que eu faço para conseguir isso. Uma outra coisa que saiu com alguma frequência é uma questão de educação, de que faltam pessoas bem formadas e que saibam o que elas estão fazendo para a área, e isso faz com que a gente não consiga mostrar. Tem muita gente que acaba falando mais, prometendo mais do que entrega, que está ligado ao nosso paradoxo do UX Designer Sênior com 3 anos de experiência. A outra coisa que é um dos assuntos que eu sempre falo, que eu sou repetitiva, que é essa questão da proximidade de estratégia, das métricas e dos negócios. E que tem um pouco a ver com essa escolha que a gente fez com a Saiba Mais de aproximar de uma empresa de dados, para a gente conseguisse mostrar essas métricas, porque quantas vezes eu cheguei num cliente, tá bom, vamos olhar os seus dados, o que é importante para você, o que você está querendo melhorar aqui? E as pessoas simplesmente não sabem, não tem esse direcionamento. Então, a gente conseguir, enquanto mercado, conversar mais sobre isso, implementar processos melhores para isso e comprovar os resultados, entender o que a gente quer melhorar, porque também a definição de métricas é uma arte, né? Você tem que escolher o que você quer melhorar, faz com que a gente consiga ir para um lado ou ir para o outro, senão a gente está atirando para todos os lados. E uma questão também que saiu lá, UX de palco versus aplicação na vida real, que fala-se muito sobre processos lindos, mas na hora de fazer mesmo é impossível. Quem tem 3 meses para fazer aquele processo? Quem tem todas essas reuniões? E como é que eu faço desse ideal criado e conversado para aplicar no meu dia a dia? O que eu achei interessante desses desafios, o que eu achei que eles têm em comum, é que eles estão muito autocentrados. Eles estão muito a gente olhando como as pessoas vão me reconhecer. E eu senti falta de um olhar para o que eu quero, para mais. Para falar sobre... a gente quer tanto falar como a gente é importante, que a gente esquece de falar do que é importante. Falar um pouco mais sobre ética, sobre futuro, sobre intenção. Acho que tem vários assuntos sobre o mundo digital que a gente está construindo, e a gente está num papel incrível para isso. A gente toma decisões que mexem com a vida de N pessoas. E tem, ultimamente, o que saiu de notícia, seja Cambridge Analytica no Facebook, seja vazamento de dados. Um dos escândalos de dados que eu mais gosto desse ano é do Strava, que é uma coisa que foi totalmente não intencional. Eles simplesmente divulgaram um mapa de todos os usos do sistema, mostrando quais eram os lugares que tinham mais pessoas correndo e fazendo exercício, sem pensar que poderiam ter outras consequências para isso. E aí, de repente, um moleque de 20 anos na Austrália descobriu bases militares escondidas nos Estados Unidos porque tinha um monte de gente correndo em círculos no meio da Síria. E a gente não tem consequência do impacto das nossas ações no digital ainda. E eu acho que a gente precisa pensar e conversar mais sobre isso para conseguir escolher o impacto que a gente quer ter. O que é isso? O que ser ouvido para você é o quê? E, fechando, quem quiser o resultado completo da pesquisa está nesse link. Eu tinha muito mais gráficos, mas eu acho que eu já fui nerd o suficiente com a quantidade de gráficos que eu trouxe. E quem quiser os dados completos também me escreve, que eu passo os dados brutos. E se tiverem sugestões e ideias de perguntas e outros cruzamentos que eu ainda não fiz, por favor, me escrevam. Obrigada. E estou Palmas.